graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, eis-me aqui depois de um tempo sem gravar conteúdo aqui para o YouTube, mas divinamente inspirado por Deus, eu estou retornando tanto em gravar vídeos aqui para o YouTube, quanto para minha plataforma também no Spotify, o canal que eu tenho. E eu quero primeiramente aqui pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, existem inúmeras mensagens já, ministrações, bate-papos, coisas que eu falei e que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida, tanto a você quanto as pessoas que estão ao seu redor. Se você puder compartilhar também, certamente eu tenho certeza que algumas pessoas serão alcançadas através desses conteúdos em nome de Jesus. E hoje, retornando, eu gostaria de falar com você a respeito de um dos assuntos que Deus, em sua infinita graça, me concedeu sabedoria para aconselhar e para instruir muitas pessoas que têm enfrentado um mal chamado ansiedade. A primeira coisa que eu quero dizer antes de iniciar aqui a palavra é que de nenhuma forma eu tento descredibilizar pessoas que já foram afetadas pela ansiedade, porque eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos desafiados e fomos desestimulados pela ansiedade, no fato de excessivamente pensarmos no futuro e em preocupações que poderiam suceder conosco, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa ou na nossa liderança. Mas hoje eu quero te dar um antídoto celestial para que você possa combater a ansiedade, possa vencer e viver uma vida leve e livre no Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 27, o Senhor Jesus, ele nos dá uma das revelações, por mais que seja algo bem simples e básico, ele nos dá uma das revelações que acabam nos mostrando o quão importante que venhamos a nos livrar da ansiedade. Mateus 6, 27, a palavra do Senhor diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Côvado era uma medida que era usada antigamente, né? E Jesus estava falando aqui, em outras palavras, qual de vós que ansioso ou preocupado que esteja pode adicionar um milésimo, ou pode adicionar, aqui trazendo para uma medida de altura, pode adicionar 1 metro à vossa vida? Vocês não vão adicionar, porque a ansiedade, a preocupação, ela não tem a capacidade de fazer com que você tenha longevidade. Não, pelo contrário. Tragicamente, infelizmente, muitas pessoas elas ficam presas à ansiedade de uma forma que elas não conseguem nem dormir direito e nem acordar bem, porque a ansiedade tem essa capacidade de trazer uma fadiga ao coração das pessoas que enfrentam esse desafio, que é um desafio que a nossa geração tem encarado rotineiramente. E você sabe que a primeira coisa que eu quero falar com você aqui é que o fato de você estar preocupado não pode acrescentar absolutamente longevidade aos seus dias. Algumas pessoas elas acreditam que se elas dormirem pensando na conta que tem que pagar, no filho que tem que retornar para casa, no matrimônio que não está bem, no marido que tem que retornar, ou a esposa que tem que retornar para dentro do lar, ou a empresa que tem que ser aberta e precisa passar por inúmeros processos, tanto judiciais quanto burocráticos. A pessoa acredita que se ela ficar pensando dessa maneira, em algum momento isso vai fazer com que aquilo dê certo, mas pelo contrário, o Senhor Jesus, ele nos diz: qual de vós, que por ansioso que esteja, preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Sabe, existem pessoas que elas não dormem porque em algum momento elas ouviram de um médico que os dias delas estão contados porque ela pegou uma doença ou ela tem algo que tem que enfrentar, né? E ela fica sem dormir por causa disso. Que Deus nos livre, me livre, livre a você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Você não pode acrescentar absolutamente nada com a sua preocupação, com a sua ansiedade. Pelo contrário, isso acaba fazendo o seu coração ficar penoso, ficar pesado. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Salmo de número 127, verso 5 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste.
Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, verso 2 diz isso. Você sabe que existem muitas pessoas que elas acreditam que se elas não dormirem pensando, como eu disse, na conta que tem que pagar, no filho que tem que retornar para casa, na empresa que tem que ser aberta e passa por alguns processos, elas acreditam que se elas não dormirem, isso vai se resolver. Só que isso não vai se resolver. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Essa palavra aqui, o dormir, ela é tanto literal quanto espiritual porque aponta para o descanso. Quando nós descansamos, Deus entra em cena. Porque Deus ele opera no descanso. Porque enquanto nós não descansamos, e eu não quero ser nem redundante, mas eu preciso te explicar isso, enquanto nós descansamos, acreditamos de maneira assim, tola que a gente que vai resolver as coisas, mas nós não iremos resolver. Quem resolve é o Senhor. É o Senhor que tem as mãos poderosas para fazer com que aquela provisão que você precisa seja liberada, a empresa ela seja aberta, o filho retorne para casa, o marido, a esposa, a sua liderança seja multiplicada. Tá entendendo? Então, precisamos acreditar nisso. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme, enquanto eles descansam. Descanse no Senhor, confie no Senhor. A nossa parte é fazer aquilo que o Senhor nos deu como uma direção clara e depois disso, exclusivamente confiar nele. O Senhor vai prover em nome de Jesus. E nós precisamos também lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você sabe que aqui, eu estou falando para você, no contexto geral, né? Mateus, que eu acabei de ler, capítulo 6, no versículo 27, o contexto bíblico dele ali é que as pessoas estavam preocupadas com o que comer, beber ou vestir. Eu estou retornando aqui no primeiro ponto para você compreender que tem muitas pessoas que hoje em dia elas ainda ficam preocupadas com isso, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como eu vou me vestir. Mas olha só, o Senhor diz que até os lírios dos campos, eles não se preocupam com isso. E nem Salomão em toda a sua glória esteve tão bem vestido como eles. E aqui no segundo ponto que eu quero falar para você é que nós precisamos lançar toda a ansiedade. O que é ansiedade? É aquilo que de alguma forma a respeito do futuro tenta tirar a minha paz, a paz de espírito, a paz que eu tenho no meu coração. E o que seria isso na prática? É nós orarmos, clamarmos ao Senhor. Sabe que quando nós oramos, o nosso depensiômetro ele mostra que nós precisamos do Senhor e dependemos dele. E quem não ora não depende. E a Bíblia diz, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Novamente, a palavra ansiedade é citada aqui na Bíblia. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz ela guarda o nosso coração quando nós oramos e lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades. O que tem afligido o seu coração? Essa é a minha pergunta sincera para você. O que tem de alguma forma feito você perder noite, não dormir bem, acordar mal? O que é? Lance sobre o Senhor essa ansiedade. Lembre-se que você, por mais que esteja preocupado ou preocupada, não vai acrescentar absolutamente nada ao curso da sua vida. Pelo contrário, isso pode acabar fazendo o seu coração ficar penoso e você não ter uma vida saudável, que Deus o livre disso em nome de Jesus. Então, experimente fazer isso, lance sobre o Senhor toda a ansiedade. Reserve um tempo no seu dia para falar assim, eu confio em Ti, eu confio na Sua palavra. Eu confio, Senhor, na Sua graça, no Seu amor. E os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é depender dele. E isso é você lançar nas mãos poderosas do Senhor aquilo que tem de alguma forma afligido o seu coração. Sabe? Essa é uma palavra para você, é uma palavra para que você viva uma vida tranquila, em plena paz. E eu quero terminar falando para você um conselho. Vença a ansiedade ouvindo a palavra de Deus. Provérbios 12, 25 diz: ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A Bíblia está falando que quando nós estamos ansiosos, a ansiedade tem a capacidade de nos abater, de derrubar-nos,
Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Mas a boa palavra, ela alegra o nosso coração. E a boa palavra é a palavra de Cristo. E Cristo é a própria graça. Quanto mais você ouve a respeito da graça de Deus, mais o seu coração alegra-se. Porque você lembra da obra do Calvário, que Cristo levou os nossos pecados há 2023 anos atrás, nos fazendo ser redimidos, nos fazendo ser livres. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você sabe que Romanos 10,17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu tenho uma prática minha, toda semana eu escuto palavras de grandes homens de Deus, porque eu tenho a plena convicção que enquanto eu ouço essas palavras, o meu coração ele é acrescentado em fé. Eu cresço em fé. E a fé derruba todos os desafios que de alguma forma tentam trazer incredulidade ao meu coração. E eu quero falar para você, apegue essa palavra. Leia a palavra, leia a Bíblia também, ó. Pegue a palavra de Deus, reserve um momento no seu dia para você pegar, ler a palavra, ser encorajado, encorajada pelo Senhor. Porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E você sabe que, eu quero terminar falando isso aqui, a fé também ela reproduz algo. Quando você crê, você fala. E falar é resultado de uma fé viva onde? No seu coração. Que nesse tempo o seu coração ele possa ser estimulado na fé, que você possa crescer na revelação da graça de Deus. E eu repreendo em nome de Jesus todo tipo de ansiedade que tenta te abater. Porque a ansiedade tenta abater o coração do homem, mas a boa palavra o alegra. Que nesse tempo você seja alegre no Senhor e na sua palavra, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por esse conteúdo, eu gostaria de pedir para que você compartilhe com pessoas que você acredita que precisam ouvir isso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida delas. Se inscreva no meu canal e acompanhe os próximos conteúdos que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Fique nessa paz.